dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pelos nossos canais do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Aproveita que você está aí nos nossos canais, deixa seu like, compartilha, comenta esse vídeo, participa aqui com a gente e caso ainda não seja inscrito aqui no nosso canal, se inscreve também, porque isso ajuda não só o Mercado Investimentos, mas toda a nossa programação a chegar a mais lares, pessoas, aparelhos conectados. Então você ajuda o ICL Notícias a expandir as suas fronteiras. Hoje, terça-feira, dia de comentar os dados fresquinhos que saíram nessa manhã e a gente vai passar pelo IPCA, Índice de Preços ao Consumidor, que saiu hoje cedinho, mas tem outro assunto que está quentinho, que é a ata do Copom. A ata do Copom também foi divulgada nessa manhã e, além disso, se der tempo, a gente passa pelo Focus. Uma coisa está muito ligada à outra. A gente vai falar de inflação, vamos falar de ata do Copom, que remete à inflação, e Focus, que acaba trazendo as perspectivas para os nossos indicadores macroeconômicos, leva a expectativa para o Copom e também reage à inflação. Então hoje o programa está todo conectado e a gente vai passar essa próxima meia hora conversando sobre esses assuntos com você aí em casa. Aliás, quero convidar você que está aí em casa a participar também da nossa enquete que está lá no YouTube. A gente tem uma enquete sobre inflação para entender aí qual a opinião de vocês em relação à desaceleração até o ano que vem. Você acredita que a inflação vai desacelerar até 2027? Sim, deve ceder ainda mais. Acho que vai ficar nesse patamar ou não. Vai aumentar muito. Então deixa a sua opinião, participa aqui com a gente, comenta também no chat e ajuda aí o Mercado Investimentos a fazer essa enquete Data Mercado Investimentos de Inflação. O Focus não responde ali as expectativas de inflação? Vamos conhecer as expectativas de vocês aí em casa. Já vamos começar então o programa falando das projeções para o IPCA que saiu hoje, porque o mercado fez as suas projeções, claro, antes da divulgação. E será que eles acertaram dessa vez? Será que chegaram perto do que realmente foi divulgado de IPCA nessa manhã? Então vamos ver aqui e conhecer quais eram as projeções do mercado financeiro e o que eles estavam esperando em relação aos grupos e aos itens também da inflação. Vamos colocar aqui na tela então as projeções de inflação, porque a média das projeções, então as expectativas na média ficaram em 0,05, com uma inflação acumulada de 4,42 nos 12 meses. A mediana, que é aquele número que divide o conjunto em dois, então que está bem ali no meio, ficou em 0,03, com uma projeção de 4,40 de inflação acumulada. O piso, o menor patamar, a menor expectativa do mercado, ficou em 0,06 e o teto, a maior projeção do mercado, 0,22. O piso das projeções ficou em 4,16 no acumulado em 12 meses e 4,64 no acumulado também no teto. E se a gente pega aqui a distribuição dessas projeções em uma tabela de frequências, a maior parte dos respondentes ficou entre menos 0,01 e 0,04. Justamente por isso, e até por a gente ter acima desse patamar outras projeções que somadas vão dar menos ali do que os 5 respondentes que estão no cantinho, a mediana acabou, ou melhor, a média ficou acima da mediana, porque a gente teve muitas respostas acima da mediana, então apesar do conjunto estar dividido no meio em 0,03, se a gente soma todas as respostas e divide pelo número de respondentes, a média acabou ficando maior. Então isso explica por que a média ficou acima da mediana, porque a gente teve boa parte das respostas se concentrando para lá, na curva. Foram 38 instituições que responderam à inflação referente a julho e 37 instituições nas pesquisas do Broadcast
que responderam à inflação de 12 meses, trazendo esse cenário. Mas será que o mercado acertou suas projeções? Será que ele foi na direção certa? Será que a inflação média ficou perto de 0,05 ou mediana de 0,03? Vamos conhecer agora, então, a inflação do mês de julho e, mais do que isso, o que pressionou o bolso do trabalhador? O que fez com que os preços se movimentassem nesse mês de julho? Ou melhor, que preços movimentaram e levaram a inflação ao patamar analisado aqui, que foi de 0,07. Então, na média e na mediana, o mercado errou suas projeções e dessa vez, pela primeira vez em meses, ele errou para baixo. Então, ele estava esperando uma inflação menor em julho e ela veio ligeiramente maior. Não tão mais do que a média, porque a média foi 0,05 e a inflação medida, de fato, foi 0,07, mas veio acima do esperado do mercado. Inclusive, na pesquisa Reuters, a inflação esperada era de 0,03, bem parecido com o broadcast. Vamos entender, então, o que levou a inflação de julho a 0,07, que desacelera em relação a meses passados, mas surpreendeu para cima o mercado financeiro. O que será que veio tão acima esse mês, que fez com que, ou que preços se movimentaram tanto esse mês, que fez com que a nossa inflação subisse acima do esperado, ainda que em desaceleração em relação ao mês passado e ao mesmo período do ano anterior? Porque a inflação de julho de 2026 ficou em 0,07 e em junho desse mesmo ano ela estava em 0,16. Então ela cai de 0,16 para 0,07. No ano passado, no mesmo período, até para a gente pegar ali aquelas questões de sazonalidade, de preços que acabam reagindo na mesma época, em julho de 2025 a inflação tinha sido de 0,26. Então houve sim desaceleração em relação ao mês e ao ano passado. No acumulado do ano, considerando de janeiro a julho, a inflação medida ficou em 3,44 e no acumulado dos 12 meses, considerando junho até julho desse ano, ou junho do ano passado até julho desse ano, a inflação fica em 4,44, levando aqui o patamar abaixo do teto. Estamos abaixo do teto esperado ou colocado pelas metas inflacionárias, que hoje é de 4,5%. Por quê? A gente tem 3% de centro, 1,5% para cima, né? 1,5%, nossa, eu misturei por cento com para cima aqui. 1,5% para cima da média, sendo ali, né, ou do centro, levando a 4,5%, e 1,5% para baixo, levando para 1,5% as bandas de variação inflacionária. Vamos ver como é que fica, então, na tendência durante o tempo ali, porque eu acho que é mais importante do que a gente ver esse quadro aqui, é entender esse comportamento ao longo do tempo. A inflação medida nos 12 meses no ano passado, em julho de 2025, estava em 5,23, acima, inclusive, do teto da meta. Ela veio desacelerando até janeiro desse ano, quando a inflação chega a 4,44 também, patamar muito próximo do que a gente vê agora. Ela cai para fevereiro, cai um pouco mais, então chega a desacelerar em fevereiro e volta a subir até maio desse ano, maio. E aí ela começa a desacelerar de novo. Depois de maio, a inflação acumulada volta a cair e agora ela chega nesse patamar abaixo do teto. Lembrando que nos últimos 2 meses, embora ela estivesse em queda, ela ainda não estava abaixo do teto da meta e agora ela consegue voltar para esse patamar que a gente tinha visto em janeiro, fevereiro e março ali, que é quando ela volta a acelerar. E aqui um ponto importante, porque em julho de 2025, como a gente falou ali atrás, a inflação tinha sido de 0,26 no mês. A gente tira 0,26 da conta e coloca no lugar 0,07, o que faz com que a inflação tenha essa queda. E essa queda, justamente, que a gente vem acompanhando desde maio desse ano, acontece justamente por isso. A gente está tirando da conta números maiores do ano passado e substituindo por patamares menores que mostram essa desaceleração desde o mês de maio. Olha aqui na curva, né, até refletindo essas curvinhas aqui
de um lado para o outro, olha aqui esse movimento no gráfico. Em dezembro do ano passado, a inflação estava em 0,33 no mês. Depois, em janeiro, foi 0,33 de novo. Em fevereiro, ela sobe para 0,70. Então, a gente tem uma aceleração inflacionária de um mês para o outro aqui, o que faz com que fevereiro traga ali uma aceleração, desculpa, aqui em janeiro para 0,70. Em fevereiro, sobe para 0,88. E aí vocês vão falar, né, desculpa, 0,33 em janeiro, 0,70 em fevereiro e 0,88 em março. E aí vocês vão falar, Débora, mas teve aquela queda ali, né, no começo do ano. Isso porque no ano anterior também houve um patamar maior do que a gente tinha no comecinho desse ano, no mês a mês. Então, substituindo um por outro faz com que a inflação desacelere. Depois, em março, ela volta a acelerar, porque os patamares subiram aí para 0,88, depois 0,67, 0,58, 0,16, 0,07, que é o que faz subir e depois arrefecer. O que eu quero trazer aqui? A gente tem alguns momentos de aceleração dos preços no começo desse ano, mas isso não se mantém. E muito dessa aceleração veio também das questões mais sazonais que acontecem no começo do ano. Calor excessivo faz com que o preço dos alimentos suba, porque você tem ali produtos muito perecíveis que sofrem com o transporte, que sofrem no calor, que não conseguem produzir da mesma forma em um calor excessivo. Se chove muito, mesma coisa, isso acaba com o preço de alguns alimentos, porque ele sobe por conta da oferta. A gente viu também no começo do ano os combustíveis pressionarem e depois arrefecerem, isso por conta da variação que aconteceu no comecinho do ano do preço do petróleo e que, por mais que ela tenha se mantido, o impacto inflacionário mais forte veio no começo do ano. Aqui, então, essa curva acaba refletindo esses pontos, que agora entram em desaceleração. Então, eles vêm para desaceleração, mas ainda existem preços pressionando o nosso bolso. E um deles é o vilão do mês, que a gente vai começar a conhecer na inflação por grupos. Teve um grupo que foi responsável, o mais responsável, por essa alta de preços, que nem foi uma alta tão acelerada, mas quando a gente vê pelos grupos, tem um grupo ali que tem uma participação maior, que é justamente o que a gente vai mostrar agora. Pensando da inflação geral de 0,07, o grupo de alimentos e bebidas teve variação negativa de 0,67 no mês. O grupo, quando a gente pondera essa média e coloca na conta, o impacto foi de queda de 0,14 ponto percentual. Então, daquele 0,07, o grupo de alimentos puxou a inflação para baixo. O grupo de transportes teve alta de 0,05 e eu vou falar dele daqui a pouquinho. O impacto inflacionário trazido por esse grupo foi alta de 0,01. Uma coisa vai aqui compensando a outra na ponderação até chegar no 0,07 que vocês estão vendo aí na tela. Agora, olha o grupo de habitação. O grupo de habitação subiu quase 1% e o impacto inflacionário foi de 0,15 ponto percentual naquela composição do 0,07. Então quase, ou melhor, apagou a queda do preço dos alimentos e ainda ficou 0,01 positiva aqui. Aí vem saúde e cuidados pessoais com alta, despesas pessoais também, apesar do vestuário ter puxado para baixo. Aqui, nessa ponderação, a gente consegue ver que nem sempre os preços que a gente sente no nosso bolso refletem o IPCA. Porque o IPCA, como deve ser, é um índice macroeconômico. Então ele mede os preços no país todo com uma ponderação, com pesos. E não necessariamente esses pesos vão refletir o nosso consumo individual. E nem devem. Imagina fazer a inflação da Débora, a inflação da Maria, do João, do José. É impraticável calcular a inflação dessa forma. Então a gente calcula a média macroeconômica com ponderações. Cada região do país tem um peso específico também, isso entra no cálculo. É uma medida macroeconômica, nunca vai refletir, de fato, o que pesa no nosso bolso, porque as cestas de consumo são diferentes de renda para renda, quem dirá de pessoa para pessoa. Mas isso já traz um pouco dessa figura que mostra esses pesos inflacionários e como eles batem ali no IPCA. Vamos ver primeiro aqui
o grupo de alimentos, os itens que pertencem ao grupo de alimentos, a gente seleciona alguns aqui para passar para vocês. Então vamos entender esse comportamento do grupo de alimentos e depois a gente passa para a energia, que tem ali a energia elétrica e que é o mais preocupante. A cebola subiu de novo 7,74, levando a inflação acumulada para 54,92 nos 12 meses, muito acima da média geral. Então, se num orçamento tem muita cebola, pensa, né? Mas quanto da cebola a gente gasta também no nosso orçamento mensal? Por isso que é uma média ponderada. A batata inglesa e o tomate, eles arrefeceram bastante aqui. Vinham pressionados, principalmente tomate no começo do ano. Tomate sofre no começo do ano por conta do calor, é muito perecível. Ele, inclusive, já foi alvo até de colar num programa matinal em protesto ao preço do tomate. Mas também o impacto no nosso dia a dia acaba sendo um pouco mais limitado, por mais que ele suba. Mas teve queda aqui de 30%, levando o acumulado para o negativo, com deflação de 12,84 nos 12 meses. Mas olha o feijão e a batata. Feijão caiu 2,17 depois de vários meses de alta. Então, por mais que ele caia agora no mês de julho, ele ainda acumula quase 50% de alta, 47,98. Batata inglesa, a mesma coisa, caiu quase 20% nesse mês, mas ainda tem um acumulado alto de 45%, aqui trazendo uma variação nos 12 meses para cima, apesar das quedas. Então, quanto ele não acumulou de alta ao longo do tempo, e agora, por mais que vá para trás, ele já teve aquela variação de preços positiva que a gente sentiu no bolso. Quanto tempo para levar o preço desses itens para a normalidade? Isso precisa ser levado em consideração. O leite e derivados sobe 1,19 com alta de 4,66, é isso mesmo. E as frutas 1,2 com alta de 1,62, já mostrando também arrefecimento, assim como as carnes, que voltam a cair, mas ainda tem um acumulado mais alto. O café moído caiu mais um mês, mas eu não me empolgaria muito com o preço do café, porque se vierem os fatores climáticos que a gente está esperando, o café pode voltar a sofrer, como sofreu no passado. Esse preço vai bater primeiro no produtor e depois chegar na gente, mas por enquanto dá para a gente comemorar, porque o café, depois de tanta alta, caiu 2,45 e agora acumula queda de 17,2. Vamos passar para energia de forma geral, em que estão ali os combustíveis e a energia elétrica, porque esse grupo é importante de ser comentado. Teve um comportamento bastante específico esse mês e eu quero passar aqui com vocês. Os transportes, de forma geral, subiram 0,05. A gente já falou lá no começo do programa, mas o que levou essa alta 0,05 não foram os combustíveis. Os combustíveis veiculares caíram 1,44 nesse mês, etanol 2,26, gasolina 1,37 e óleo diesel 1,22. O diesel aqui que ainda está com acumulado alto porque sofreu lá no começo do ano, como já foi comentado aqui. Mas agora começa a arrefecer e esse acumulado cai. Só que é um acumulado muito acima da média ainda. Se não foram nenhum desses itens, o que fez o grupo de transportes subir tanto? As passagens aéreas. As passagens aéreas subiram 11,67. Então, por mais que você tenha variação positiva no grupo de transportes, essa variação não veio, por exemplo, dos combustíveis. Veio de passagens aéreas que acabam pesando nos bolsos de maiores rendas. Então, não é algo que vá pressionar muito o bolso do trabalhador brasileiro de rendas médias, médias baixas ou até baixas. Agora, a energia elétrica residencial está despontada aqui. Subiu 3,09 esse mês, depois de meses de alta. A bandeira tarifária, inclusive, está ali mais pressionada. E também, se a gente tiver fenômenos climáticos que a gente está esperando, podem esperar energia elétrica pressionada aqui. Energia que já acumula alta de quase 8%, 8,85%. Essa sim preocupante, porque pesa no orçamento de rendas médias, médias baixas e baixas. Assim como os alimentos, a energia também acaba pesando no bolso do trabalhador, diferente de passagens aéreas. Passagens aéreas vai pressionar rendas maiores aqui. O que a gente tira dessa inflação de julho?
ela veio acima do esperado, mas com desaceleração e muita pressão. Boa parte dessa variação veio justamente da energia elétrica. 13 ponto percentual, 0,13 ponto percentual, veio só do item de energia elétrica, que teve ali reajustes tarifários em vários estados, em várias capitais aqui do Brasil, e ainda tem a bandeira vigente, que é a amarela, que pode inclusive piorar se acionarem mais termoelétricas. É assim que a gente mede, inclusive, essas bandeiras tarifárias que têm a ver com a produção de energia, quanto custa e quais são mais caras que outras. Vamos mudar de assunto aqui, vamos falar rapidinho de ata do Copom, porque ela saiu nessa manhã, também é assunto quentinho e tem a ver com projeção de inflação e tem a ver com inflação medida também, porque o Banco Central joga um peso bastante grande na inflação para fazer a sua decisão de política monetária, aquela decisão de juros da Selic aqui do Brasil. E hoje saiu a ata mais detalhada do comunicado que saiu logo depois da decisão na semana passada. A ata detalha mais esses fatores e eu até separei aqui alguns para vocês que apareceram na ata, que veio bastante dura ainda, tão dura quanto o comunicado. Quando o comunicado saiu, o próprio mercado financeiro reagiu falando que foi um comunicado mais rígido e a ata repetiu esse comportamento, mostrando rigidez na decisão de política monetária do Banco Central, que não sinalizou. O Banco Central não decide se dá ou não quer se comprometer nesse momento, não quer falar se vai cair Selic na próxima reunião, se vai manter, se vai subir. Eles querem analisar os dados dos próximos meses e indicadores para aí sim decidir a política monetária aqui do Brasil. Entre os fatores que apareceram de conjuntura aqui, temos ambiente externo incerto por conta dos conflitos do Oriente Médio. Vão gravando aqui comigo. Cenário doméstico, eles colocaram indicadores divulgados desde a última reunião que sugerem moderação gradual da atividade econômica ainda em patamar resiliente? Será? Mas vamos guardar aqui. Expectativa de inflação para 2026, apurada por quem? Apareceu aqui no Copom. 2 segundos para você em casa chutar no chat. Apuradas pelo relatório Focus, que é a voz de quem? Do mercado financeiro, muito bem. Então apareceu aqui também o relatório Focus e suas projeções para a inflação sendo levadas em consideração pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. A incerteza com o cenário externo em níveis elevados, retomando o primeiro ponto ali, tensões geopolíticas, política econômica dos Estados Unidos, a atividade doméstica em moderação, como eles também já falaram lá em cima, e o comitê segue acompanhando o mercado de trabalho. Isso também foi colocado aqui, que a taxa de desemprego se mantém em patamares historicamente baixos, enquanto o crescimento da taxa de ocupação vem apresentando desaceleração. Desemprego está baixo, mas a ocupação vem desacelerando. Isso devia já acender um alerta. Afinal, Copom e Banco Central não cuida só de inflação, cuida também de atividade econômica e emprego. Política fiscal apareceu, inflação dos consumidores, expectativas de inflação, como já falei, e esse grande apanhadão de justificativas para uma redução da Selic, mas não sinalização dos próximos passos. Eles não quiseram deixar sinalizado e isso mostrou essa rigidez, isso trouxe esse tom mais duro do Banco Central, que é considerado um dos bancos centrais mais rígidos do mundo. Parabéns ou não aqui para o nosso Copom, por isso que tenta sempre acenar para o mercado financeiro e para mim fica óbvio quando eles colocam o relatório Focus como justificativa. Ou seja, aquele diálogo do Focus, garoto de recado, com o Copom, está funcionando. Mas a gente separou mais um trecho aqui da ata do Copom, esse com arte para vocês acompanharem comigo, que é as expectativas de inflação medidas por diferentes instrumentos e obtidas de diferentes grupos de agentes permanecem acima da meta. As expectativas. E elas estão ligeiramente acima da meta, porque a inflação agora caiu para baixo do teto. Foi ressaltado que o custo de desinflação sobre o nível de atividade ao longo do tempo é maior em ambientes com expectativas desancoradas. Ora, se você está ali
medindo a inflação ou projetando ela para cima, ela está desancorada. Agora, o quanto dessa expectativa de inflação vai se concretizar no longo prazo? O comitê monitora com atenção a desancoragem das expectativas. Esse é o grande coringão, né? Aparece toda hora, é aquele super trunfo que você joga, porque desancoragem da expectativa depende da expectativa. E como é que essas expectativas estão sendo formadas? Com base em qual ambiente essas expectativas estão sendo formadas? Isso precisa... Quem está formando essas expectativas? Isso precisa ser perguntado, mas a próxima arte traz outro aspecto interessante que eu quero passar rapidinho com vocês antes de entregar o mercado para o rolê. Choques de oferta. Eu podia parar aqui, tá? Choques de oferta têm exercido influência relevante tanto sobre a trajetória recente da inflação quanto sobre sua trajetória prospectiva. Copom avalia que não deve reagir aos efeitos primários de choque dessa natureza, mas é necessário monitorar com atenção eventuais efeitos de segunda ordem e reagir com firmeza caso esses efeitos se materializem. No contexto de incerteza, níveis historicamente elevados e tudo mais, o comitê reitera que a magnitude do ciclo de calibração será ajustada, aqui um monte de economês, à luz do cenário da forma de manter restrição adequada para assegurar a convergência da inflação da meta. O Copom começa falando de choque de oferta, que não vai ser resolvido por política monetária. Você pode colocar a Selic onde você quiser, que o preço, por exemplo, do petróleo não reage. O preço das commodities não vai reagir. Preço de commodities alimentícias não reagem. Mas, diante de toda essa incerteza, o Copom pode se colocar bem restritivo, então restritivo lê-se taxa de juros mais alta por um período mais prolongado, para segurar esses preços, para levar a inflação para uma meta que nem reflete a realidade atual do mundo. Mas então eles vão sacrificar pontos com custo econômico e social muito alto para colocar a Selic lá em cima, baixar a inflação na média, como a gente viu, é uma média ponderada, sufocando preços que não são o problema, mas levando, que são realmente o problema, o choque de oferta que não vai reagir nadinha em relação à política monetária. Um parágrafo aqui completamente contraditório, na minha opinião, mas da ata do Copom, que também é um grande diálogo com o mercado financeiro. Eu vou me despedir aqui de vocês, mas não antes de ver o que vocês acham da inflação de 2027. 50% acha que deve ceder ainda mais, 39% ficar no mesmo patamar e 11% não, vai aumentar muito. Tem 11% de pessimistas aqui, 39% nem otimista nem pessimista e 50% de otimistas achando que a inflação pode ceder ainda mais. E assim esperamos. O que não pode é sufocar alguns preços que não são realmente a causa do problema, que era o que a gente estava falando até agora. Quinta-feira, daqui a pouquinho, daqui a 2 dias, tem a aula do professor Castro Rocha sobre siga o dinheiro da extrema-direita, como se financia a extrema-direita, como a extrema-direita usa os likes para lucrar. Vai ser uma aula imperdível, você não vai querer ficar fora dessa. E para participar é só entrar em iclmercado.com.br ou apontar a câmera para o QR Code que está ali no cantinho, já fica por dentro, é avisado e ainda ajuda o Mercado Investimentos aqui a alavancar suas inscrições. Então entra aí em iclmercado.com.br e agora sim eu vou entregar para o nosso rolê ICL, que agora está de casa nova, também lá no canal do Deluca. Começa a partir de agora, mais do que excelente companhia, e eu volto amanhã para falar o que mexe com o nosso bolso, nossa bolsa e nossas vidas. Um beijão e até amanhã. Você percebeu que culparam o número 13 pela derrota brasileira na Copa? E isso não é coincidência nenhuma, porque de um jeito ou de outro, eles encontrariam um inimigo para colocar, porque a estratégia da extrema-direita depende de sempre, a todo instante, todos os dias, ter um inimigo, não só para atacar, mas para marketear. Porque a extrema-direita, no final das contas, é um grande, talvez hoje no mundo, o maior dos negócios. E essa visão nunca foi verdadeiramente compreendida pelas pessoas. O professor João César Castro Rocha, maior especialista no Brasil em extrema-direita, professor do ICL, resolveu fazer uma investigação a fundo. E o resultado? Uma aula
no dia 13 de agosto, às 8 horas da noite, uma quinta-feira, sobre quem financia a extrema-direita no Brasil. O resultado é chocante, inacreditável, e chamem todos seus amigos para assistir também. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.